Todos, boa noite. Gostaria que você nesse momento se colocasse de pé para nós darmos mais uma vez início a um culto de celebração, a um culto de adoração ao Senhor, mas pelo jeito não é culto de celebração não, porque está todo mundo triste, né? Quantos estão tristes, digam aleluia. Agora, de quantos estão alegres, digo amém. Exatamente. E se você está alegre pelo que Deus tem feito na sua vida durante essa semana, você dá um aplauso aí, merece, aleluia. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui porque Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua palavra cada dia tem se cumprido nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela se cumpre, amém. Pode passar o tempo que for, mas se Deus disse algo que vai acontecer na sua vida, vai acontecer. Porque Ele não deixa nada passar despercebido. Mesmo que passe bom tempo. Lá no Éden, o homem pecou. E Deus disse para a mulher: de ti nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Passou esse tempo todinho, mas a palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos, 2000 anos depois, Deus envia seu filho nascido de mulher para destruir as obras de Satanás. E essa mesma palavra, ela tem poder hoje de alcançar a sua vida. Talvez você chegou aqui esta noite com a esperança apenas de ouvir uma palavra. Eu quero te dizer que a palavra de Deus é tão poderosa que basta uma palavra para mudar a sua vida. Quando aquele centurião estava com a sua filha enferma, ele foi até onde Jesus, não foi, Sérgio? E Jesus disse assim: permita ir em tua casa. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto, basta uma palavra. E antes de ele chegar na casa dele, a filha dele estava curada. Aleluia. Se você crê hoje, essa palavra de Deus vai alcançar a sua vida, vai alcançar através do louvor, através da ministração da palavra, através de tudo que vai ser feito hoje aqui esta noite. Essa palavra pode te alcançar, porque eu creio que a partir do momento que você passa por aquela porta, você veio por essa expectativa de ouvir a palavra de Deus, de adorar o Senhor, de entregar a sua vida a Ele. Independente do que você está passando, independente do que a gente passa, dos problemas, no mundo tereis aflições, mas aí a gente tem que ter bom ânimo. Todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por problemas, por dificuldades, mas o nosso alvo é Jesus Cristo. É Ele que nos dá força cada dia para vencer, é Ele que nos dá força cada dia para vencer o mal e para a cada dia estar de pé na presença dEle. Nesse momento, feche seus olhos. Vamos fazer um clamor ao Senhor, de uma forma também de gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele tem sido um Deus bom, um Deus de misericórdia, um Deus que não tem nos deixado faltar nada. Mesmo quando nós falhamos, mas Deus sempre está de braços abertos para nos perdoar. Talvez você está aqui esta noite, você entrou triste, entrou meio desanimado, achando que muitas das vezes Deus já se esqueceu de você, não vai se cumprir aquela palavra, mas eu quero te dizer que a promessa de Deus ainda está de pé para nossas vidas. Aquilo que Deus tem para nossas vidas vai se cumprir, independente do tempo que passe, independente da dificuldade que nós enfrentamos. Mas se Deus te liberou uma palavra para a tua vida, para a tua família, para a tua esposa, para o teu marido, vai se cumprir. E a principal palavra que vai se cumprir nas nossas vidas, dentro da nossa casa, é aquela de Atos: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te louvamos esta noite, Pai, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos dado, Senhor, a tua misericórdia, Pai. Até aqui o Senhor tem nos dado, Deus, o teu amor. E nós estamos aqui esta noite, Senhor, acima de tudo, te render graças, Pai. Te agradecer, Deus, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, na tua casa, Pai, te adorando, porque poderíamos estar em outro lugar, Senhor, mas um dia a tua palavra nos alcançou,
Um dia o teu amor nos alcançou, Deus, e hoje nós estamos aqui, Senhor, porque temos liberdade, Senhor, de levantar a nossa voz a Ti e Te adorar. Temos liberdade, Senhor, de levantar as nossas mãos, Senhor, e Te agradecer, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E também temos liberdade, Senhor, de erguer nossas mãos, Senhor, e Te dar mais um aplauso, Pai, porque só Tu és digno de honra, de glória e de adoração, Senhor, para todos sempre, Pai. Nosso Rei, Senhor, que Tu seja o centro deste lugar, Tu seja o centro dos nossos corações, Senhor, que Tu faça a Tua vontade em nosso meio, e nós queremos dizer, Senhor, que Tu és bom em todo tempo, em todo momento. Queremos Te adorar e Te entronizar. Diga assim, igreja: Senhor, seja o Rei do meu coração. Que o nosso coração seja, Senhor, cativo à Tua presença. Que o nosso coração seja sensível, Senhor, ao Teu Espírito. E faça o Teu querer, Senhor, o Teu mover no meio de cada um de nós. Faça o Teu querer, Pai. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, Teu refúgio, a razão do meu viver. Tu és a nossa canção, Senhor. Minha canção, Tu és bom, bom, bom.
habita dentro de você. Não, nunca vais me deixar. Que o amor não possa se esfriar dos nossos corações. Não, nunca vais me deixar. Nunca vais me deixar desistir. Não desista. Não, nunca vais me deixar. Nunca vais me deixar desistir. Não, não, não. Não, nunca vais me deixar. Nunca vais me deixar desistir. Não, não, nunca vais me deixar. Nunca vais me deixar desistir. Não, não, nunca vais me deixar. Nunca vais me deixar desistir. Perseveramos em ti, Jesus. Não, nunca vais me deixar. Nunca vais me deixar desistir. Tu és bom. Declare isso, igreja. Declare para os seus problemas. Declare para tudo que você passou. O Senhor é bom. Em todo o tempo. Jesus. Tu és bom Pra mim. Tu és bom. Tu és bom. Bom. Diga isso, igreja. Diga, tu és bom. Tu és bom. Tu és bom, tão bom pra mim. Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Em todo o tempo. Aplauda Ele, igreja, que Ele merece. Porque nós temos um Deus que Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é imensurável. Senhor, nós continuamos te adorar. Porque nós queremos, Senhor, no secreto te adorar. Nós queremos, Senhor, derramar as nossas vidas diante do Teu altar, diante do Teu trono. Nós queremos entregar o nosso coração. Adore ao Senhor, igreja. O Senhor quer receber o Teu louvor. Adore a Ele. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego, tu és. És o nosso fôlego, Jesus. Em meus braços
Quero ser transformado, Senhor. Uma sarça ardente que possa nos transformar. Usa tua, eu quero Queremos ver a Ti. Aleluia. Quantos estão alegres, digam glória a Deus. Glória a Deus. Quantos sentiram a presença do Senhor, diga aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele se faz presente em nosso meio, amém, igreja? Porque o Senhor, Ele é entronizado em meus louvores e Ele está neste lugar. Então você vai ter a oportunidade de dizer algo ao seu irmão agora, aquilo que você recebeu do Senhor, você passa a Ele. Que você possa sair do seu lugar com muita alegria e dar uma palavra a Ele. Aquele que sentir a vontade pode apertar sua mão, abraçar e dizer que o Senhor está neste lugar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Diga o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Estamos aqui, Jesus. e fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós. Estamos nós aqui. Aplauda o Senhor que Ele merece, igreja. Aleluia. Pastor. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glorificamos o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus é bom, porque Ele tem sido maravilhoso para conosco durante toda a nossa vida. É muito bom quando nós sentimos que o quarto homem da fornalha vem adorar juntamente conosco, né? Essas meninas receberam uma visitação do quarto anjo lá em Ribeira, no dia da abertura lá. E eu acho que ele gostou daqui, né? Que eu acho que ele sempre se faz presente.
Aí hoje eu estava ouvindo uma quarta voz de homem. Aí, será que eu estou ouvindo voz de anjo, meu Deus? Que eu estou com a impressão de que eu estou ouvindo. Eu disse, Jesus, se realmente eu estiver ouvindo uma terceira voz de homem aqui, me faça eu ver. Aí eu olho para trás, era Juan. Mas que bom, meu filho depois vem cantar aqui, tu cantar direitinho. Eu até confundi, pensei que era anjo. Aí quando eu disse, Senhor, se o que eu estou ouvindo realmente é voz de anjo, é anjo que está cantando, porque eu não estou vendo voz masculina aqui. Eu estou só vendo voz feminina, mas eu estou ouvindo uma voz masculina. Então se é um anjo, me faça eu ver. E o Senhor disse, olha para trás. Aí eu digo, oh, eu queria tanto que fosse um anjo. Mas ele é um anjo, né? Nós somos anjos, né, do Senhor aqui na terra. E eu ficava observando, ficava olhando os irmãos adorarem. Porque às vezes Deus fala conosco, irmão, através de uma pessoa que está adorando. Deus fala conosco através do ministério de louvor que está ministrando, né? Deus fala conosco através da palavra. Deus fala conosco através de um irmão que na hora da comunhão vem, traz uma palavra abençoada para nós, né? Então Deus fala conosco através até de uma música que a gente ouve em casa, que a gente ouve no rádio. Então Deus fala conosco de diversas formas, sem falar daquela voz perseverante do Espírito Santo que fala diretamente conosco sem precisar de intermediários, né? Que essa é a melhor voz que nós ouvimos, que é aquela voz que o Senhor fala diretamente dentro do nosso coração, para que não fique dúvida naquilo que o Senhor está falando, né? E aí o Senhor vem e Ele fala direto conosco, através do nosso coração, através de uma intuição que vem na sua mente. Deus fala também. Deixa eu mandar logo, pedir logo as crianças que vêm. Tem umas crianças aqui, a tia Daniela está ali esperando. Tem alguma criança ainda que está aqui de colo? Ó, vamos para ali, bem nessa porta tem a tia que está esperando vocês. Tia Daniela está linda hoje, gente, está parecendo uma Barbie. Será que o marido dela é bonito, gente? Estou satisfeita. Que é bonito eu não sei não, mas que é ungido é. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus fala conosco, né, amadinho, de diversas formas. Deus fala conosco através daquele pensamento, né, que vem quando a gente está se preparando para sair de casa. Às vezes Deus vai ao nosso encontro e fala alguma coisa conosco, né, e diz, essa roupa não está legal, põe essa, né? Não faz assim, faz assim. Isso é o Espírito Santo falando conosco. E quando nós obedecemos, sempre dá certo. Teve um dia desse que eu ia saindo, o Espírito Santo disse, fecha a janela do teu quarto, porque vai chover. E aí eu olhei para o céu assim, vi tudo claro. Não tinha jeito que ia chover já. Aí eu disse, bobagem. Cheguei na igreja pouco tempo depois, choveu. Encontrei minha cama molhada, besta. Então Deus, ele fala conosco, né? Deus, ele é muito bom. E hoje, Deus estava falando conosco. Essa música é uma das músicas mais lindas, né, da atualidade, né? Porque tem muitas músicas da minha adolescência, da minha infância, da minha juventude, que impactaram muito o Brasil, que impactaram muito a nossa família, a nossa casa. Mas existem também umas músicas atuais que Deus tem usado os vasos, né? Tem usado os vasos aí. Essa música, leva-me para perto, né? Quero ir mais fundo, quero chegar mais perto. Se a gente entender, né, a dimensão do que é isso, leva-me para perto, eu quero ir mais fundo. Se a gente entender o que realmente significa isso, nós com certeza teríamos mais intimidade com o Espírito Santo do que aquilo que nós temos. Porque quando nós cantamos, Senhor, eu quero ir mais para perto de Ti.
você vai para perto do Senhor, né? Então, se você pede para ir para perto do Senhor, certamente o Senhor te leva até Ele, te conduz até a presença dEle, porque Ele não nega, né, a sua bondade e a sua misericórdia a nenhum de nós. E eu via o irmão Carlos aqui adorando, e eu dizia, Senhor, quem olha para ele está adorando desse jeito não sabe como ele está vivendo um dos piores momentos, né? Está vivendo um momento muito difícil. Então, quando você orar, ore pelo irmão Carlos, pela família dele. Peça que Deus faça um reboliço lá dentro da casa dele, da família dele, porque ele diz, como diz Josué, eu e a minha casa, eu e a minha família, certamente serviremos ao Senhor. Aleluia, amém? Então, quando você estiver orando, estiver clamando por você, pela sua família, clame também dele, que ele está precisando. Aleluia. E nós temos aqui alguns pedidos de oração. Aí você está me perguntando, mas já foi, já voltou? Porque domingo passado eu disse, né, que eu ia viajar na quarta. E estou aqui. É porque mexeram na minha passagem. E aí ficou só para domingo. Mas domingo é de verdade. Domingo, então já domingo eu não estarei aqui às 4 horas da tarde, 3 horas da tarde. Estarei indo para a minha missão SOS Família. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos aqui, amadinhos, alguns pedidos de oração. A irmã Heloísa está pedindo por Maria, sua vizinha, que está com Covid. A Isabelle pela família. A irmã Liette pela sua família também. E a irmã Sônia Maria por Lorena, sua sobrinha, que vai fazer uma cirurgia da mama. E só tem 18 aninhos, amadinho. Olha só. Tão jovem, né? Vamos orar. A oração do justo tem poder. E está aniversariando terça-feira agora o nosso amado Paulo Guilherme. Amém? Cadê o Paulo Guilherme? Está aqui ou foi para... Ah, tá ali, ó. Aquele rapaz ali, ó, que está sendo colocado ali nos braços. Paulo Guilherme, terça-feira. Um aninho, né? Um aninho. E também o Elvis Júnior está lá, né? Com as crianças. Está para lá, né? E o Elvis Júnior, mas a mamãe está ali e vai receber a oração por ele, né? E o Elvis Júnior que está ali fora, que vai ser amanhã. Então o Guilherme é na terça e o Elvis Júnior é amanhã, na segunda. Que bom, né, amadinho? Muita gente completando anos esse mês de setembro. E o Juninho nosso também é dia 12. Ore por ele, tá, amadinho? Peça para Deus armar uma vaga para ele aqui, para ele ser transferido para cá. Já viu a gente recebendo missionário Júnior aqui para dar um reforço para nós? Eita, vai ser bom demais. Homem de Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar por todos esses irmãos que estão pedindo oração e crendo no milagre do Senhor, né? Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por Dona Maria, a vizinha da irmã Heloísa, que contraiu o Covid-19. Pedimos, Senhor Deus, a tua bênção sobre a vida da tua serva. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor faça um milagre urgente naquela senhora e que ela venha, meu Senhor Deus, sair bem dessa situação. Não seja preciso ela ser levada ao hospital, que não seja preciso ela ser entubada, mas que ela possa, Senhor Deus, reagir bem. Oramos também, Senhor Deus, por Isabelle, pela sua família, pedindo a tua bênção sobre essa família. Aproveitando também, Senhor, para orar pela família do irmão Carlos. Senhor Deus, pedindo a tua vitória, pedindo a tua bênção sobre essas famílias. E que tu possas, meu Senhor Deus, estar trazendo um milagre que eles precisam. Oramos também, Senhor Deus, pela família da irmã Liette, Senhor, pelo irmão Paulo, por seus filhos, pela sua mãe, Senhor Deus, lá em Anajatuba, onde nós pretendemos futuramente colocar, Senhor Deus, uma missão da Igreja Batista Plenitude em Cristo. Pedimos, meu Senhor Deus, que ela passe por um milagre urgente para receber a equipe, Senhor Deus, que irá implantar mais um trabalho ali. Nós cremos nesse milagre, nós profetizamos em nome de Jesus. Oramos também, meu Senhor Deus, por Lorena, que irá fazer a cirurgia da mama. Agora, pedimos, Senhor, que tu esteja abençoando e levantando, meu Senhor Deus, os médicos, hospital, para que seja um instrumento, Senhor, teu, para fazer ali o trabalho que nós não pudemos fazer.
Oramos também, Senhor Deus, por Guilherme e por Elvis Júnior, que estarão completando o ano segunda e terça-feira agora. Pedimos que essas crianças cresçam, Senhor Deus, na estatura, no conhecimento e sabedoria da Tua palavra. Eu sei, Senhor Deus, que os nossos filhos são herança e que também, Senhor Deus, são flechas que no devido momento, que no devido tempo são lançadas para fazer, Senhor Deus, a Tua obra. Nós oramos por todas essas crianças, Senhor Deus, que nós temos aqui na igreja, que elas venham crescer na estatura, no conhecimento e na graça do Senhor, e que no devido tempo, meu Senhor Deus, elas possam ser flechas polidas nas Tuas mãos, para ser enviadas, Senhor Deus, às nações, para serem, Senhor Deus, instrumento, vasos, para fazer a Tua obra, para levar, Senhor Deus, o Teu evangelho quando nós estivermos cansados, quando nós não pudermos mais ir. Que essas crianças que hoje estão sendo, Senhor Deus, ensinadas, elas possam assumir os nossos lugares e possam fazer muito melhor do que nós fizemos hoje, para a honra e a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E agora sim nós vamos agradar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? A irmã Neide veio? Não. Eu estou vendo. Amém? Nós vamos adorar o Senhor agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Aleluia. Que você seja um instrumento do Senhor para abençoar essa igreja, para abençoar a obra do Senhor, para trazer para o Senhor aquilo que é dele, aquilo que pertence a Ele. Aleluia. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe tudo aquilo que é seu. Aleluia. E eu peço que 3 mães vá ajudar a tia Daniela, que ela pediu socorro, ela está precisando de ajuda. 3 mães que estão aqui, peço que vá até lá, alguma tia que queira ir ajudar lá a tia Daniela, tá bom? Deus abençoe. Aleluia. Toda a sua alegria, adora o Senhor. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Luz e alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. Sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Aplauda Ele, igreja, que Ele merece. Que Jesus virá novamente aqui. Aleluia. Vamos sim estender as nossas mãos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós devemos honrar a Ti
com todos os nossos bens, nossas primícias, Senhor. Então nós queremos honrar a Ti com tudo que nós temos, porque nós somos os Teus mordomos. E aí sim, Senhor, nossos celeiros se encherão, transbordarão, porque nós honramos a Ti. Então nós queremos, Senhor, a partir desse princípio, dizer que em primeiro lugar queremos honrar a Ti e devolver a Ti tudo aquilo que Tu tem nos dado, porque tudo que temos, Senhor, foi Tu que nos deste. Então nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. Senhor, abençoe a sua semeadura nessa noite. Poder sentar, amadinhos, é porque eu esqueci de apresentar os nossos convidados. E a gente não pode deixar, porque nossos convidados são muito preciosos, muito importantes. Amém? Então, desse lado aqui, tem alguém que está nos visitando, saudando o irmão Matheus Muniz, amém. Deus abençoe. Que ele chegou tão bonito, assim, parecendo um doutor, né? Foi. Eu vi, assim, algo grande nele. Esse menino aí vai ser gente. Amém? Então, amadinho, tem alguém que está nos visitando? Levante a mãozinha assim para a gente conhecer. Ali atrás tem o senhor. Deus abençoe. Irmão Diego, apresente ele, por favor. Seu Raimundo, que bom que você veio. Deus abençoe. Hã? E você não diz nada. Olha só, é do Pão de Açúcar. É. Que coisa boa. Que bênção. Aceitou a Jesus, seu Raimundo? Estamos chegando, né? Devagar e sempre. É desse jeito mesmo. Então, que bom, seu Raimundo. Deus abençoe o senhor. As meninas vieram, irmã, aquelas que vieram domingo? Tá. Tem mais alguém, gente? Não? Hã? Ah, uma jovem ali, Deus abençoe. Que bom que você veio. A mãezinha, né, da irmã Pátio. Deus abençoe, que bom que você está aqui. Tem os meninos também, né, Patrícia? É pouquinha gente. Fica de pé aí, só para conhecer o meninozinho da Patrícia. Fica em pé aí. A família da caravana da irmã Patrícia, fica de pé aí. Olha lá, olha. É uma congregação. É uma igreja. Deus abençoe. Que bom que vocês vieram, gente. Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Então, Deus abençoe. E domingo estaremos aqui novamente. Quinta-feira temos live. E eu quero lembrar vocês, para vocês já começarem já a ir se prevenindo a respeito de algumas doações de pipoca, de bombons, para a nossa festa do dia 12, que é a nossa festa das crianças, tá bom? Dia 12 de outubro, tá bom? Eu estou avisando com bastante antecedência, que é para vocês não gastar o dinheiro todinho agora que vai chegar. Entendeu? Aí a gente tem que começar. Aí você já compra a metadezinha desse mês, no outro mês compra outra metadezinha, tá bom? E lembrando os meninos aí, viu, Geleco? Lembrando aí os nossos animadores da festa, o Geleco. Cadê o Leleco? Eu vi o Leleco que tá ali. Jaleco, cadê o Jaleco? Tá ali o Jaleco. E o Lilico, gente? Hein? Cadê o Lilico? Tá ali o Lilico, tá certo, o Lilico tá ali, tá bom? Então vocês já vão começando aí, quando vocês tiverem um tempo na madrugada, porque durante os dias não tem mais tempo, né? Então quando vocês tiverem um tempo na madrugada, já comecem já a trabalhar a questão aí a partir das 10 estão liberados, né? 10 tá pouco, eu acho que é só a partir das 11, né? É só a partir das 11. Então, 12 horas, 11 horas, quando vocês estiverem liberados aí para fazer alguma coisa, já vão se reunindo. Amém? Recebendo agora o pastor, que vai trazer a palavra do céu para nós hoje. Amém? Aleluia. Aleluia. Um forte aplauso ao nosso Senhor e Salvador Jesus, né, irmãos? Glória a Deus. Quantos estão alegres nesta noite? Pela presença do Senhor. Quem crê que hoje Deus vai fazer algo poderoso na sua vida? Não, isso aqui vai fazer alguma coisa assim, mais ou menos. De quem vai fazer algo assim poderoso na sua vida, diga amém. Aleluia. Dê um aplauso mais forte ao Senhor. Deus é bom estar aqui nesta noite, amém, meus queridos? Estamos muito alegres. Ontem foi mais um celulão começado, né? Celulão do Pão de Açúcar. Ontem foi uma bênção. Começamos lá
nosso primeiro celulão. Celulão é o que vem depois do encontro evangelístico, né? E também funcionou o celulão da Ribeira, que foi uma bênção, eu estava lá com os irmãos. Foi também o Ministério de Dança, né? Dar um apoio, foi evangelizar de tarde. E tá tudo, irmãos, é assim, nós estamos aí com a igreja na rua, é um projeto maravilhoso. E vem aí, encontro evangelístico, Isabel Cafeteira. Aleluia! Hoje já estava lá limpando o local, né? Dando um testemunho aqui, em nome aqui do Jadinho e da irmã Cleude, né? Que foi luta, né, Jadinho? Corre aqui rapidinho, Jadinho, dê o testemunho da guerra para a gente arrumar esse local. E como você conseguiu, porque foi conseguido já como se diz, já quase perto do arrebatamento da igreja. Vem cá, meu filho, você era para estar aqui, está demorando por quê? Para vir aqui rapidinho. Queridos, eles estão já encerraram ontem a fase da intercessão e começa segunda-feira amanhã a fase da evangelização da Isabel Cafeteira, uma semana. E os outros 2 locais, Ribeira foi assim uma bênção, tudo favoreceu o local do encontro. Pão de Açúcar também foi uma bênção, comunidade quase toda é aqui do Sérgio, né? Tudo família do Sérgio. Não, as pessoas do local ali, tudo em torno, ajudou, porque a gente fez tudo perto dele, vizinho, amigo, tudo facilitado. Mas no Isabel Cafeteiro o negócio arrochou, né? Então esse soldado aqui, chamado Jadinho, vai explicar. Amém, graças a paz. Foi uma batalha mesmo a gente conseguir esse local, mas Deus nos abençoou com um local maravilhoso. A primeira foi que a gente ficamos para ficar lá no sítio, Casa Branca, só que a gente entramos em contato, a mulher foi até minha professora desde a infância, só que a gente tinha que enviar uma solicitação lá para a Secretaria da Igreja do Carmo, lá do Anil. Tentamos fazer esse envio desse ofício e a coordenadora daqui da Isabel Cafeteira, que toma de conta do sítio, todo o tempo falando que não dava certo, que não tinha como enviar esse ofício, e nós botando quente nela, o pastor me dando pressão e eu dando pressão nela. E eu já estava com vergonha da mulher, e o pastor me dava pressão, eu dava pressão nela também. Ele falou, eu estou sendo pressionado, eu vou pressionar também. Entendeu? Mas é verdade. Mas para a glória de Deus, a gente passando, Mateus que disse, Jardim é aquele local que é um material de construção, a gente pode afastar um tijolo, abrir, a areia, e o local que ficar no meio é o nosso local para nós fazer nosso impacto evangelístico. E para a glória de Deus, o rapaz que toma de conta lá do material de construção é cristão, servo de Deus, e disse que vai estar no local também para dar uma força para a gente, ajudando. Hoje ele esteve de manhã lá com a gente, estava muito feliz, muito entusiasmado mesmo, falando para a gente, isso aqui vai ser uma bênção, vai ser uma bênção semear também para a glória de Deus aqui neste local, para as vidas da Isabel Cafeteira. E ele estava muito entusiasmado. Isso motiva a gente, porque o dono do local está com esse entusiasmo todo, imagina nós que vamos estar lá fazendo esse trabalho. E para a honra e glória do Senhor, hoje nós estávamos lá e Deus vai nos dar uma recompensa maravilhosa. Amém? Glória a Deus, amém. É isso aí, irmãos. E sábado já é o encontro, né? Encontro evangelístico. Nós estamos fazendo agora a evangelização por território. E chegou agora a evangelização da Isabel Cafeteira. Então a gente está com o pessoal trabalhando, né? Peço que toda a igreja esteja aí, irmãos, tirando o tempo de oração, né? Apresentando esse território, porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, não é? Ele mandou a gente ficar dentro do prédio só ouvindo uma palavra, não foi assim? Ide para o templo e ouvir todo o tempo a minha palavra sentado numa cadeira. Não foi assim? Foi não? Ah, não foi não. Então como é que ele disse? Ide e pregai o evangelho, né, irmãos? Esse negócio de ficar no templo é bom demais, né? Para fazer mal para a alma. Agora ele mandou a gente para a rua. Ele não construiu um templo, os apóstolos não construíram, a igreja primitiva foi para a rua. Então nós estamos pregando o evangelho genuíno. Quando a gente passa, eu até quero dar o testemunho para os irmãos, já dei até no celulão ontem também, não sei nem foi qual celulão, que a gente está falando com vários, eu já estou até me perdendo. Mas eu já dei um testemunho num deles, de que quando eu estava na Isabel Cafeteira, andando ali no momento da intercessão, no primeiro dia da intercessão, irmãos, eu fui tomado por uma compaixão muito grande. Eu tive muito tempo envolvido na evangelização,
eu comecei a minha vida toda na evangelização. E depois o Senhor, aprove ao Senhor me chamar para o ministério pastoral, né? Aceitamos, resistimos no início, mas aceitamos para servir, né, ao Senhor também com esse ministério pastoral. E quando estávamos lá, a gente andando, então retomando, renovando essa veia evangelística, a gente passando, e meu Cicerone Jadinho, era meu colega de intercessão, ele dizia: olha, pastor, aqui nesta rua, ele me dava o histórico, sabe? O perfil todo histórico, né? Quantos mortos, quantos vivos, quantos, né? E o que aconteceu, o que pode acontecer. Ele conhece toda a história. E aí a gente passava por lá, orava, intercedia, a gente sentia os conflitos. Mas andando nessa numa rua e outra, era eu, Jadinho, Wagner Pedrosa, né? Nossa equipe era 3, tinha mais, dos homens era só nós 3, tinha mais um não, só nós 3, né? Aí Mateus Muniz, que também fazia parte da equipe, dessa equipe masculina. E aí, queridos, teve um momento assim que aquilo aperreou mesmo meu coração, e eu fiquei assim analisando na visão pastoral. Eu disse assim: quantas igrejas estão atraindo as pessoas somente para os prédios, para ficarem nas cadeiras, satisfeitas para assistir uma programação, e não estão saindo às ruas para olhar isso que nós estamos olhando. De noite, uma pessoa embriagada, outra viciada, outra ali oprimida, outra cheia de cadeias, opressões de todos os níveis, pessoas que estão ali, a gente passa e vê a derrota, a maldição na vida delas, e a igreja ficando dentro do prédio, satisfeita, e isso acontecendo. Jesus percorria as cidades, e ele dizia para os discípulos quando ele percorria: vocês estão vendo essa multidão, esse povo? Estão como ovelhas sem pastor. Sabe por quê? Porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E trazendo, pode aplaudir se quiser. Mas os trabalhadores naquela época, né, já estavam assim. Então hoje, irmãos, eu creio que ele ainda falaria de uma forma mais forte, porque hoje os trabalhadores são muito menos. Porque houve um avivamento para a igreja, mas hoje a igreja enclausurou. Então nós estamos exatamente, queridos, sendo igreja. Igreja não é prédio. Igreja não é você estar no culto. Igreja é você saber se você está cumprindo a missão dada por Jesus, para que você possa garantir a tua entrada no céu. Então igreja não é um momento de você somente pensar na tua edificação, mas é um momento de você estar para se capacitar, para ir para a rua, para levar a alguém a palavra de Deus. Então esse momento é um momento maravilhoso, aproveite esse momento. É um momento onde os territórios, nós estamos dividindo toda a igreja em GS, está bem administrado, cada território está fazendo o seu trabalho, tem sido uma bênção, e é uma oportunidade de você se apresentar como discípulo. E a gente tem visto senhoras, jovens, né, adultos, e olha que senhoras têm demonstrado assim coisa impressionante. É cada testemunho bonito, né, de pessoas que estão fazendo isso por Jesus. Irmãos, quem amar o mundo vai perecer, mas quem amar Jesus vai estar eternamente na bênção, viu? Tudo por amor a Cristo, por amor ao reino, por amor às almas. Amar a Cristo porque Ele foi que morreu em nosso lugar. Por amor a Cristo. Porque se Ele estivesse aqui, Ele estava fazendo esse mesmo trabalho de evangelização. Libertando, curando, repreendendo maldições. Só que Ele entregou para nós, igreja. E muitos da igreja, falando de forma geral, estão decepcionando Cristo. Estão entristecendo a Cristo. E Cristo está dizendo assim: cadê aquele banner? Tem um banner que fala isso. Cadê, Vavá? Tu tirou o banner daqui, meu filho? Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Não é? Na verdade foi o tema de uma pregação de Billy Graham, isso aí. Então, meus queridos, primeiro por amor a Cristo, por amor também às almas, às vidas, compaixão, né? Misericórdia pelas pessoas. Satanás pintando 7,
né? Fazendo o tricô aí do 8, né? Bordando o 9, fazendo, sabe, a bagunça. E a igreja ficando, quando vai ser aquela apresentação? Quando é que vai ter aquele show? Quando é que vai ter aquele evento? Ah, eu quero ir para aquela noitada, para aquele luau. E aí fica nisso, irmão, se enganando, né? Se enganando. Queridos, Jesus disse: venham sem demora. Está chegando a hora. Amém? Então nós estamos nesse maravilhoso projeto. Lamentamos, né? Lamentamos que a gente tenta que todos se envolvam, mas alguns infelizmente não conseguem se libertar das suas prisões por escolha pessoal. Não é porque não é ensinado, é porque escolhe ficar na prisão. Nós temos que escolher sair dessa maldição, irmãos. É uma escolha, é uma decisão a tomar, né? Então você escolhe. A pessoa, quando escolhe, ela está fazendo uma decisão tão errada que ela não entende, porque ela pensa que essa escolha não tem consequência. A consequência de não servir a Deus é uma coisa tão errada, é tão terrível isso, porque na hora final isso não vai dar tempo de consertar. E é isso que é a base de uma evangelização, a gente pregar a salvação, porque o tempo é esse, a hora é essa, o Senhor chama é agora, e é nesse momento que a gente tem que aprontar e tem que estar de bagagem pronta, porque a trombeta já começou a soar, e nós temos que estar fazendo essa obra para o Senhor. E quanto mais fazemos, mais somos abençoados para abençoar vidas, porque a bênção sobre mim é para abençoar alguém. Não tem uma bênção para não ficar só recebendo, só comendo, recebendo, para não fazer nada, fica obeso. Não, tem que receber para dar, é isso. Dai de graça que de graça tu recebe, dai que de graça tu recebe, dai de graça que de graça tu recebe. Não dá nada, não recebe nada. É assim que o Senhor faz, é o princípio do reino, é esse. Eu só vou receber alguma coisa da parte de Deus se eu estiver dando também da parte de Deus, senão eu não recebo. Eu vou ter ficção, eu vou ter histeria na minha vida, eu vou ter enganos, eu vou ter emoções, eu vou ter uma série de coisas que parecerão com coisas espirituais e não são. São verdadeiros enganos, sapatinhos de algodão. E o Senhor tem para nós um projeto maravilhoso como igreja, no sentido de abençoar as vidas. Não tem nada mais importante do que isso, irmãos. Abençoar a vida. O Senhor usou Noé, né, numa geração ali, foi 120 anos construindo uma arca. Meu Deus, 120 anos, olha a preocupação de Deus para tirar uma geração das maldições que ela estava, 120 anos. Então assim diz também que nesses últimos dias voltariam os dias de Noé, né? Ou seja, geração perversa, geração incrédula, geração promíscua, tudo isso nós estamos vendo. E é importante que o barco da salvação, né, que é Cristo, agora a igreja é esse barco, essa arca, né? Então a igreja possa não ser, como diz aí um vídeo evangelístico, não ser um navio de prazeres, um navio de encantos, um navio de entretenimentos, né, irmãos, mas um navio salva-vidas, né? E nós estamos agora nos propondo e determinando nosso coração. O Espírito Santo trouxe esse avivamento para nós. Primeiro a gente estava sendo preparado, bem preparado, preparando liderança, as escolas, né? E agora chegou o tempo de sair da cadeira, partir para o campo para levar aquilo que nós temos aprendido nas escolas, nos discipulados, nas formações, porque um discípulo tem que ser formado para poder ser um discipulador, para levar o evangelho para alguém, tem que levar um testemunho. Antes de tudo é o testemunho, tem que ter um testemunho cristão. Se não tiver testemunho, ele pode ter doutorado de igreja, pode ter doutorado de teologia, para Deus ele não serve, porque não tem testemunho cristão. E o testemunho é esse: eu estou te ensinando, estou te estimulando a fazer aquilo que eu fiz, porque na minha vida foi assim que aconteceu, e assim como aconteceu na minha vida, o Senhor quer fazer na tua. Ah, mas eu tenho isso, eu também tive, passei por isso, mas assim como o Senhor operou na minha vida, vai operar na tua. E esse é o princípio da evangelização, né, irmãos? É aquilo que a gente vai dar porque nós recebemos. Então nós recebemos a graça, recebemos a paz, recebemos a alegria e a bênção de Deus, é verdade? Quantos receberam isso? Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor, bendito Salvador Jesus, Rei eterno. E eu louvo ao Senhor porque sei que breve Ele voltará, viu, irmãos? Jesus está voltando. Olha, domingo passado nós ministramos aqui a respeito
das colunas da casa de Deus, né? Quem é coluna aqui da casa de Deus, diga amém, ó, amém, glória a Deus. Irmão, quem não for coluna, olha, hoje a pregação continua daquela, né? Falamos do capítulo 3 de Apocalipse, hoje é o capítulo 4. Não sei se ele vai ter que pregar o Apocalipse todo, mas foi, coincidentemente, é o capítulo seguinte, 4. Hoje nós vamos falar sobre o trono de Deus. O trono de Deus. O que significa o trono de Deus? Então, nós falamos das colunas da casa de Deus, que ele mostrando que ao vencedor, ele faz uma coluna na casa de Deus. Então, meus queridos, quando Satanás vem para cima de um servo de Deus, ele vem para tentar e roubar. E quando é que ele é um vencedor? Quando ele resiste à tentação. E aí o Senhor diz, eu vou te fazer uma coluna, porque você é um vencedor. Ele não diz, aquele que quer vencer, eu o farei coluna na casa do meu Deus. Não. Ele diz, ao vencedor, aquele que vai vencer no dia mau, aquele que vai vencer a tentação, aquele que vai vencer a provação, aquele que vai vencer, sabe, irmãos, os seus conflitos internos, ao vencedor, eu farei uma coluna na casa do meu Deus, eu darei um novo nome, e assim vem um monte de promessas ao que vencer ou ao vencedor, e uma delas é ser coluna, é uma coluna. Aquela pessoa que não é vencedora, como é que ela pode ser uma coluna? Não pode ser uma coluna, porque ela não tem firmeza, ela não tem convicção, ela é uma pessoa vacilante, ela é uma pessoa fraca, mas ao vencedor é aquele que ele resiste, porque ele sabe o que é o reino de Deus, ele sabe o que realmente importa na vida, ele sabe o que é bom mesmo, que é servir ao Senhor. E aí Satanás vem com essa sujeira dele, com essa porcaria. Irmão, o que Satanás tem de bom para oferecer para alguém? Me diga, por que a pessoa fica presa em Satanás? O que ele tem de bom? A prostituição, não é? A vaidade, a avareza, a ostentação, o entretenimento compulsivo, as prisões. Mas a pessoa cede o coração e deixa e faz e vai. Os vícios. Ontem na Ribeira foi ministrada a segunda, que vai ser a próxima agora lá do Pão de Açúcar. O pecado e as suas consequências. As consequências do pecado são terríveis. São terríveis. E a gente vê que uma das consequências, essas vícios, né, dependências, são coisas por conta do pecado. Porque o pecado mata, destrói. O pecado rouba, o pecado engana. Olha o vírus, o vírus que está matando aí muita gente. Invisível, pequenino. Mas olha o que ele está fazendo. Agora imagine um pecado universal. O salário do pecado é a morte, diz a palavra. Todos pecaram quando Adão caiu, todos também pecaram e foram destituídos. Então separaram-se de Deus por escolha, por vontade própria. Um defeito que não foi do fabricante, mas da própria pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Então isso é uma destruição. Então ele não tem nada de bom, ele é um mentiroso, ele é um enganoso. Agora diz que, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né, irmãos? A graça abundante do Senhor está sobre nós. É tempo de escolha, é tempo de vivermos isso. É tempo de nós renunciarmos às cadeias para sermos colunas na casa de Deus. E como colunas, nós somos sustentação da obra de Deus, do reino de Deus, para poder fazer aquilo que o Senhor tem a fazer. É com as colunas, e as colunas elas sustentam, se distribuem para outros, e assim a obra continua, não é? Então que o Senhor inspire esta palavra cada vez mais, e hoje o Senhor vai também nos inspirar aqui, no capítulo 4, convido os irmãos para lermos, a partir do versículo 1, de Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas.
Amém? Olha aí, irmão, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas, tá? Imediatamente, diga comigo, imediatamente, eu me achei e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Amém? Vamos parar por aqui, poderes fechados, depois a gente continua, pode até deixar aberto, mas nós vamos dar uma parada. Então, meus amados, para a gente entender bem, né, vindo desse capítulo 3, que ali estava falando sobre para as igrejas, 7 igrejas, mostrando o significado profético de cada igreja com um perfil, e nós falamos, né, de um dos perfis maravilhosos, é o perfil da igreja de Filadélfia, né, que é o perfil da igreja vencedora, é o perfil da igreja coluna, é o perfil da igreja que vai perseverar diante das adversidades, é o perfil da igreja que, embora ela não seja uma igreja tão suntuosa, mas ela diz que ela vai resistir a todas as pressões externas para que ela se desvie do propósito de Deus. Então, Filadélfia é uma igreja exemplar, e o Senhor disse: olha, porque você guardou a palavra da minha paciência, da minha perseverança, eu também vou te guardar da hora da provação que há de vir sobre toda a terra, para fazer juízo sobre os que habitam sobre a terra. Então ele fala a última igreja, né? E então ele começa agora o capítulo 4 dizendo: depois destas coisas, que são essas coisas, a época das igrejas, a época da graça. Então o Senhor diz que vai vir uma época que é de dores, é uma época onde, passa agora uma transição para uma outra dispensação, para um outro acontecimento. Por isso que ele começa dizendo: depois destas coisas. Depois destas coisas. Então, irmãos, o mundo está caminhando, estão acontecendo coisas estão acontecendo, isso está tudo dentro de um cronograma, está tudo dentro de um relógio de Deus, está tudo dentro de uma programação, as coisas estão acontecendo, os tempos estão acontecendo, e então, quando o texto começa a mostrar essa parte aqui, ele mostra uma porta aberta no céu. Então ele mostra assim, uma porta que se abre ali para João, para ele ver, aquilo ali está falando para a igreja, está falando para a humanidade, né? Então ele diz assim: depois desta coisa, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, né? E ali o Senhor dizia assim: sobe para aqui. Então é uma atitude que a pessoa tem que estar. Então, diante de todas estas coisas que estão acontecendo, né? A gente está vendo aí calamidades, né? Nós estamos vendo aí agora na Bahia, um terremoto de nível 5, né? Vemos aí que está acontecendo no mundo inteiro, sinais, as enfermidades, nós temos o desequilíbrio econômico, né? Em alguns lugares, nós estamos vendo mesmo outros níveis de enfermidade, as guerras, né? Os rumores de guerra, as revoluções, os problemas relacionais entre as pessoas, as intrigas, as dissensões, né? As complicações de caráter, de temperamento, e assim vai. Então isso são tudo sinais dos últimos dias, né? Por causa do amor que esfriaria, né? Paulo tem um capítulo que ele fala dos últimos dias, que ele mostra das características das pessoas dos últimos dias, onde as pessoas seriam, sabe, irmãos, arrogantes, seriam atrevidas, seriam pessoas sem respeito, sem honra, coisas que a gente está vendo hoje, filho não respeitando mais pai nem mãe, sabe, não se respeitando mais professor, autoridade, não respeitando mais o próximo, insensível com coisas na ordem social, a pessoa indiferente, não se preocupando mais se um está morrendo de fome, se um está passando problema, se ele tem um dinheiro para pagar sua conta de luz, se não tem. Quer dizer, essa indiferença, essa insensibilidade, tudo faz parte de um pacote de apostasia dos últimos dias, que é coisas que vão acontecendo, mas o Senhor diz que durante estas coisas, depois de cada etapa, em tudo isso, o Senhor diz: eu coloco uma porta aberta. Amém? Então entenda uma coisa, diga comigo: há uma porta aberta para a minha vida. E o Senhor diz assim: sobe, entra, passa por essa porta. E tem uma decisão a tomar, sobe por esta porta. Então o apóstolo João, representando aqui a igreja, né? Representando os discípulos, então ele
imediatamente, começa no 2, olha aqui o segredo, imediatamente, diga para o seu irmão do lado essa palavra aqui para ele, olha, imediatamente eu me achei em espírito. Ah, vamos fazer agora uma pesquisa de Ibope? Vamos fazer uma pesquisa de Ibope. Como é que, se o Senhor viesse agora, como é que ele te acharia? Em espírito, na carne, na alma ou em pecado? Não responda não, só para você, tá? Eu me achei em espírito, diz aqui o apóstolo. Diante da porta aberta de Deus, diante de todas as coisas acontecendo, ele diz, eu me achei em espírito, e foi imediatamente. Na mesma hora, quando o Senhor falou com João, ele disse, eu me achei em espírito. Irmãos, isso é forte. Eu li os 11 versículos aqui, para ver se montava o sermão, eu digo, não dá, meu Deus, aqui eu não vou conseguir sair talvez de 2, porque é muito forte, a começar desse primeiro. Hoje, para a gente se achar em espírito, é muita insistência, é muita atenção pastoral, é muita preocupação. A gente tem que estar mesmo ali, noite e dia, dia e noite, olhando para as ovelhas, porque o mundo está pressionando para você ficar na carne. O mundo está pressionando para você viver na sua alma, no seu ego, no seu sonho pessoal, nos seus anseios, confundindo a porta que Deus tem principal para a sua vida. Então é muito importante o estado de espírito da igreja nos dias que serão, irmãos, os dias difíceis, os tempos difíceis. É muito importante esse estado de espírito. E aí uns, diante desse estado de coisas que estão acontecendo, começam a definhar, começam a questionar, e aí começam a querer desistir, a não querer mais prosseguir, não querer subir, como fala aqui o apóstolo, o Senhor dizendo, sobe meu filho, sobe, olha aqui a porta aberta, onde é que está? Ele disse, eu olhei. Para onde nós olhamos? Que porta você está vendo para a sua vida? E aqui ele disse, no céu, irmãos, uma porta se abriu. Então hoje tem muita gente, não é, que está confundindo isso, olhando porta errada, não se achando em espírito, não tendo uma postura imediata de buscar as coisas do espírito. Estão buscando coisas carnais, coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas corriqueiras, coisas sem sentido, coisas sem valor, gastando o seu tempo na besteira, gastando o seu tempo em coisas que vão se acabar e que acabam a vida da pessoa, espiritualmente falando. Então é muito importante você entender que para você ter uma grande experiência com Deus, tem que se achar em espírito. Não adianta você argumentar, não adianta você querer estar justificando, não adianta você apresentar currículo de tempo. Você tem que se achar em espírito, tem que estar no nível de espírito para poder subir e entrar nessa porta aberta que Deus nos dá. Então imediatamente eu me achei em espírito, e olha a continuidade desse texto. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Eita coisa poderosa, irmãos. A continuidade do texto aqui vai explicar um pouco, mas aqui é o suficiente para a gente. Irmãos, diga-se comigo, Deus está no controle. Fale com convicção isso, Deus está no controle. Muita gente pensa assim, a humanidade está aí, está um caso feio, o negócio está... Deus está no trono. Amém? Um trono no céu, aqui sede da história, sede da humanidade, sede de todos os tempos. Deus no trono reinando. Deus ali nesse trono. Salmista Davi, no capítulo 89, vou só citar para os irmãos, para a gente ganhar mais tempo. No versículo 14, ele diz que o trono de Deus tem como base, é importante, eu vou ler porque é tão importante que não dá para deixar de ler. Justiça e juízo são as bases do teu trono. Misericórdia e verdade te precedem. Essas são as bases do trono de Deus. Diga comigo: justiça, juízo, misericórdia e... eu esqueci a quarta. Misericórdia e verdade. Amém? Então aqui, quando está dizendo que Deus está no trono, a primeira coisa que nós temos que entender, voltando aqui para a leitura inicial, Deus está no trono significa que todas as coisas estão patentes diante de Deus. Tudo
que acontece tem, irmãos, uma permissão de Deus. Acontece terremotos, e isso não está passando despercebido, tem um propósito. Todas as coisas que acontecem, Deus está no trono, Deus está no controle, e nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que estar atento em espírito, observando, porque este trono tem 4 bases aqui. Ele está numa base, vamos dizer assim, em 4 pés, né? Que é a justiça, mas tem o juízo, tem a misericórdia e a verdade. Então esse trono de Deus está estabelecido sobre esses 4 pilares, sobre esses 4 pés que formam esse trono de Deus. Então Deus, ele está exercendo a justiça, né? O direito que a pessoa tem, está em Deus, a justiça de fazer as coisas certas se cumprirem, e o julgamento de Deus quando as coisas não andam de acordo com aquilo que Deus, o soberano, o todo-poderoso, esse alguém sentado, ele nem menciona o nome, porque o nome de Deus é impronunciável, né? Então o soberano, Deus todo-poderoso, quando as coisas andam contrárias, né, à sua soberania, né, aquele que criou os céus e a terra, o Deus eterno, onisciente, onipresente, né, o El Shaddai, o todo-poderoso, então o juízo de Deus então se aplica. Por quê? Porque faz parte do trono de Deus. E ele levou a mostrar, só nesse capítulo, são 12 vezes mencionado a palavra trono de Deus. Deus está no trono. São 12 vezes esta palavra somente no capítulo 4 de Apocalipse. Então, é Deus no trono, Deus no trono, Deus no controle, Deus é soberano, Deus é todo poderoso, é Deus que sabe de todas as coisas, é Deus que permite certas coisas. Então, esse trono de Deus está permitindo, sim, o seu juízo, a misericórdia dele, a graça de Deus, né, irmãos, que veio por causa da sua misericórdia. Então a misericórdia de Deus é em Cristo Jesus. A misericórdia de Deus foi que levou o seu filho a ir à cruz e morrer. A misericórdia de Deus foi que alcançou o pecador num estado deplorável, para que ele pudesse ter uma nova chance, uma nova oportunidade, e assim vivesse na verdade. Porque se não viver na verdade, que é a base para que haja justiça, juízo em cima de uma verdade, né? E estão falando de justiça perfeita, não estou falando da justiça dos homens, estou falando da justiça divina. Então é com base na verdade, na verdade. Então a misericórdia de Deus, ela é um elemento que depende da verdade, que depende também da justiça, e também depende desse juízo. Então tudo isso é sincronizado, e aqui chama que são bases do trono de Deus. Então existe uma fantasia onde as pessoas acham que Deus vai trabalhar em cima daquilo que ela quer, em cima daquilo como ela gosta, da forma como ela pensa, do jeito que ela programa. Não é assim, meu irmão. Deus está no trono, Deus está no controle, e o trono dele já tem esses 4 pilares, aonde esses pilares são formados de justiça, juízo, misericórdia, porque Deus é amor, né? E no seu amor ele estende a sua mão naquela hora tão deplorável que a gente se encontra, naquele momento, sabe, querido, tão assim, quando você não acha ninguém, que você não pode contar mais com ninguém, ali está a mão de Deus para socorrer, ali está a presença de Deus para mudar a história, tirar aquela história horrível, sabe, aquela situação negra, aquela situação, sabe, opressora, aquela situação que a pessoa passa dia e passa ano, e aquilo o oprime. Então quando a pessoa clama por Deus, Senhor, venha com a tua intervenção, com a tua soberania, com o teu poder sobre esta ação do inimigo na minha vida, então Deus ali estende a sua mão, e ele quebra isso, faz a diferença, porque é o ato da misericórdia de Deus. É quando nós nos quebrantamos diante de Deus, quando nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, quando nós exatamente reconhecemos que Ele é o Senhor, que Ele está acima de todas as coisas, quando nós, sabe, irmãos, invocamos ao Senhor, olha, meu querido, inimigo perde, sabe? Nós então passamos a viver em outro nível. Então essa justiça do Senhor também nos alcança. Eu também vivo agora esta verdade agora é exatamente esta luz que Deus coloca em nosso coração, para não andarmos no engano,
nas pressões filosóficas daí de fora, dos tempos atuais, não andarmos nas opiniões que não são fundamentadas na palavra de Deus, não andarmos, sabe, queridos, de acordo com as mentiras e com tudo aquilo que está sendo propagado, como estão dizendo agora uma palavra muito comum agora, né? Os fake news da vida, né? Então está muito fake news aí sendo lançado e a pessoa começa a acreditar nesses fake news espiritualmente falando, né? Em mensagens enganosas. Olha, isso não pode acontecer contigo, você não pode passar uma aprovação dessa, como Deus vai permitir isso na tua vida? Por que isso aconteceu? Não, isso tem coisa errada e tudo. Então começa a colocar mensagens assim como que se Deus ele não vai permitir nenhum tipo de provação, que nós não iremos entrar em contextos de adversidades, né? De dificuldades. Olha, irmãos, a igreja primitiva, que aqui João dá na condição de último dos apóstolos desta igreja, aqui nesta revelação, os 11 já tinham morrido, já tinham perdido a vida por amor ao Evangelho. Nenhum deles blasfemou. E João foi preservado, foi solto, estava em prisão, 18 meses em prisão, foi solto por permissão de Deus para receber este Apocalipse. E ele recebeu ainda na prisão, lá na ilha de Patmos. E depois desta revelação ele foi solto e voltou a pastorear a igreja de Éfeso. Então, ele recebeu isso porque Deus permitiu. Então ele já estava, quando ele volta a pastorear, já estava tão idoso que ele já falava assim, filhinhos, já como um ancião mesmo, né? Então, mas Deus permitiu, mas a igreja da sua época, ele presenciou a tortura dos discípulos. Sabe, irmãos, as atrocidades daqueles governadores, do imperador, a tortura que foi feita, a perseguição que foi feita à igreja. E esses discípulos foram exemplares. Eles foram exatamente modelos de que eles não olhavam Deus por uma circunstância que lhe era favorável ou não. Deus era santo, soberano, perfeito em todas as coisas, mesmo que eles perdessem a própria vida. Quanto mais perder o emprego, quanto mais ficar doente, quanto mais passar uma dificuldade, irmãos, isso é falta da presença dos pilares do trono de Deus na vida da pessoa. Eu tenho que entender a justiça, o juízo, não é a misericórdia, mas a verdade. Tudo isso tem que estar no nosso coração, porque senão a pessoa vai simplesmente ser enganada, ela vai ser simplesmente levada por ondas, por ensinos errados. E aqui, o que acontece quando ele tem essa revelação? Ele se achou em espírito. Para se achar em espírito é muito importante que a gente tenha um avivamento, que a gente passe por uma motivação espiritual, que a gente tenha esse entusiasmo de buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, em espírito, de todo o coração. Então eu serei achado de vós. Eu serei então achado e proclamarei os meus decretos e os meus propósitos, que são altos, são grandes para vós. Então, mas tem que começar assim, buscar o Senhor de todo o coração. No dia bom, no dia ruim, temos que buscar ao Senhor. Abacuque fala de uma forma maravilhosa. Ainda que a terra treme, ainda que falte o gado, ainda que falte a ovelha, ainda que a oliveira falte, ainda que a figueira também, todavia eu exultarei no meu Deus, o Deus da minha salvação. Oh, maravilha, né, irmãos? Eu andarei no Senhor, Ele me fará andar nos lugares altos, mesmo a tormentos. Diante de tantos tormentos e aflições, Ele me faz andar em lugares altos. Isso é um estado de espírito, meu querido. Não deixe isso ser roubado da sua vida. Não permita que isso venha exatamente ser despertado, esta chama. Me achei em espírito diante da porta aberta. Deus tem uma porta aberta, mas precisa estar em espírito. E é imediatamente a palavra. Isso não é para amanhã, não é para isso, é para hoje, é para agora. Se ache em espírito. Então, se ele for fazer essa investigação e fazer essa verificação, né, e o alarme então apitar, ouça onde está apitando, é na carne. Você tem aí uma parte que está pendendo, é para a carne, uma inclinação para a carne, é para a sua alma, ou está no espírito.
Você está buscando a Deus? Você está resistindo o mal? Você está resistindo às tentações? Você está sendo firme como José? José foi preso, irmão. Você sabia disso? Alguém ouviu essa notícia? Ouviu, Jean? José foi preso, meu filho. Oh, a sentença, 13 anos de... O menino está... Poxa, dá até pena a gente ouvir uma notícia dessa. Ele só tem 17 anos, Carlos. 13 anos de cadeia, pegou, o juiz já decretou a sentença, 13 anos de cadeia. Sabe por quê, meu filho? Porque não quis se prostituir. 13 anos de cadeia. Porque não quis se prostituir. O ateu, o demônio, chega e diz assim: cadê o teu Deus? Com essa boca assim bicuda. Cadê o teu Deus? Está sentado no trono. Está no controle de todas as coisas. 13 anos se passaram e José se torna o governante de toda a terra. Porque Deus está no trono. Noemi, que não era judia, aliás, era judia, né? E os seus filhos casaram com duas mulheres que não eram judias. Uma delas, a Ruth, e o marido da Ruth foi o Boaz. E então eles, em batalha, morreram. E elas então ficaram viúvas. Noemi então disse: eu vou voltar à minha terra, se vocês quiserem voltem para de vocês agora são viúvas. A Ruth na mesma hora disse: onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares, eu pousarei. O teu Deus será o meu Deus. E aonde tu morreres, ali morrerei eu também. Sabe o que aconteceu, irmãos? A Ruth teve o seu marido morto, ficou viúva. Ela poderia voltar para a sua terra, mas ela iria perder o propósito do controle de Deus na sua vida, de se tornar a ancestral do Messias, aquela que traria a descendência do Messias. Porque a Ruth foi, depois que ela seguiu a Noemi, a mulher de Deus, a sua sogra, uma mulher de Deus, ela deu ali a largada para a geração do Messias, onde ela vai ser bisavó de Davi, e Davi é o precursor do Messias. A Ruth, uma moabita, não era judia, mas Deus no controle, no trono. Aconteceu aquela fatalidade, a Noemi teve essa perda, mas Deus estava no controle. Assim como aconteceu com José, aconteceu com ela, aconteceu com Moisés, aconteceu com todos os homens que se posicionam em espírito diante de Deus. Porque se a pessoa não se posicionar em espírito, não vai conseguir ver estas portas abertas diante de Deus. Não vai conseguir. Só vai ver porta de mundo, só vai ver porta de carne, porque é isso que a carne faz, e são portas perecíveis. Mas aquele que entra no estado de espírito, aquele que olha para cima, aquele que olha para o céu, aquele que não cai no engano, na tentação, meu irmão, Deus está no controle da tua vida. Amém, meus queridos? Vale a pena estar dessa forma, queridos, imediatamente em espírito. Infelizmente tem pessoas que estão se entregando à morte, pessoas que estão se entregando ao conformismo, pessoas que estão se entregando às coisas fáceis, às coisas que não dão sacrifício, e fugindo daquilo que realmente importa, que é exatamente subir, sobe para cá, é a palavra de Deus, sobe para cá. Irmãos, o tempo está curto, a escada está ficando pequena, nós temos que subir o mais rápido possível, porque se não ficar em estado de espírito, meu Deus, a tragédia é grande. Nós estamos num mundo que só fala em tragédia, nós estamos num mundo de problemas, e a igreja, ela é levantada em espírito para ser a solução destes problemas, amém?
Porque Deus, ele transfere do seu trono para a sua igreja. Quando ele chama João, ele está representando a igreja. E aqui ele vai falar na continuidade do texto. Ele está dizendo que diante desse trono estão 24 anciãos, 12 da aliança passada, 12 da nova aliança, que é a igreja do Senhor. E ele está dizendo, esses 24 tronos reinam com o Senhor. E nós, como igreja do Senhor Jesus, temos que reinar neste presente século, nesse tempo difícil, nessa situação de calamidade. Deus, ele conta com seu estado de espírito para que você possa receber do trono de Deus. Olha só o que diz o texto aqui, só para você ver como é que Deus nos chama no seu trono aqui, no capítulo 4 ainda. Vamos ver qual é o versículo aqui. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto de pedra de jaspe santo ao redor, né? Ao redor do trono, a partir do 4, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão o que, queridos? Coroas de ouro. Eita! Lá quando o Senhor fala em Isaías, quando Jesus fala do sacrifício, ele fala de coroas, irmãos, de derrota, de fracasso, que ele veio trocar. Então ele fala da coroa do luto, ele fala da coroa da tristeza, ele fala da coroa da mágoa, do ressentimento, ele fala da coroa da angústia, fala mesmo, ele fala da coroa da opressão, ele fala da coroa, essa vem do inferno, ele fala da coroa, não é? Das cadeias que estão ali sobre a cabeça daquela pessoa, e ele disse, eu vim trocar por uma coroa, e ele vai dizendo a coroa, não é? Da unção, a unção do Senhor sobre a vida de todos aqueles que passariam pelo seu ministério, pelo seu sacrifício. Aqui já mostra a conclusão disto. Quando nós entramos nesse estado de espírito, quando nós nos relacionamos com Deus, nas 4 bases do trono de Deus, justiça, juízo, misericórdia e verdade. Verdade é um dos nomes de Jesus, eu sou a verdade. Crente não pode mentir, não pode andar na mentira, não pode andar no engano. Crente não pode ser injusto. Crente tem que pedir o julgamento para si próprio, para não ser julgado com o mundo, não é? E não ser julgado depois a eternidade sem Deus. Então o crente, ele tem que se basear, se apoiar nos 4 pilares do trono de Deus. Então dessa forma, o que acontece? O Senhor o coloca diante do seu trono com coroa de ouro sobre a sua cabeça, cujas cabeças estão com coroa de ouro. O que eles fazem? Olha, irmãos, só para você entender o juízo de Deus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovão, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É uma simbologia, né? Aqui do relâmpago, de vozes e trovões, é a simbologia de juízos, né? Juízo de Deus aplicado sobre a terra. E em outro capítulo vai mostrar que a própria oração dos justos nas taças serão derramadas sobre a terra e vai causar relâmpagos, trovões e terremotos. Por quê? Porque é o juízo de Deus daqueles que têm coroa na sua cabeça, colocando as suas orações para o céu, dizendo, Senhor, esta terra está infringindo o teu trono, está maculando o teu trono. A igreja, ela tem a coroa de Deus aqui na terra para reinar, queridos. Nós estamos reinando não na forma política, mas na forma espiritual, confrontando o príncipe das trevas, aquele que está querendo roubar as vidas, as almas que são de Deus. A igreja chega lá, tu não vai fazer isso, a autoridade está sobre nós, a autoridade está sobre a minha vida, amém, querido? A autoridade, amém, queridos? A autoridade está sobre mim, diga, a autoridade está sobre a minha vida, para neutralizar a ação de Satanás, de roubar as almas, as vidas que pertencem ao Senhor. É isso que nós estamos fazendo na intercessão, né? Aleluia, glória a Deus. É isso que estamos fazendo na intercessão nas ruas, declarando, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, os homens que nela habitam. Dizei ao norte, dai ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, aqueles que eu formei e fiz para a minha glória. E aí o Senhor diz mais, eis que te dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em toda a força do mal, e nada te causará dano algum. Eu te coloco no território dos lobos, mas nenhum dano vai acontecer, porque o Senhor nos dá autoridade, e esta coroa sobre a nossa cabeça, olhe, pense bem, Satanás quer roubar a coroa de um crente, para que você, a coroa é autoridade, viu, irmãos? Coroa é autoridade,
coroa representa a autoridade de Deus na vida de uma pessoa. Ele quer tirar essa coroa da tua cabeça. Quando o demônio observa que você não tem coroa na sua cabeça, para ele você não tem nenhuma serventia, você não é ameaça nenhuma. O que eu estou falando não é você aqui não, estou falando na pessoa, entendeu? Então quando a pessoa permite Satanás roubar sua coroa, e na palavra passada diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, eu venho sem demora, guarda o que tens para que não seja tirada a tua coroa. Então ele quer roubar a coroa, ele quer tirar esta coroa da nossa cabeça. E quando ele quer tirar esta coroa, a gente devemos fazer então como aquele soldado no tempo da União Soviética, que ele ia negar o nome de Jesus. O soldado se converteu, era proibido, sentença de morte, quem confessasse Jesus naquela época. Estamos falando aqui na década de 70, início de 70, quando havia pena de morte para quem confessasse Jesus. E o soldado, depois que viu a morte, bem novo, 18 anos de idade, e aí ele ficou então ali com aquela ameaça de morte, muito preocupado. Chegou o dia então dele ser executado por fuzilamento. E na hora, irmãos, acredite, na hora que o fuzil estava apontado para ele, e tinha outros, por outras razões, ele era por causa do nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ele negou. E fez a última pergunta. O oficial perguntou: você quer desistir de anunciar e de pregar esse nome que você tem anunciado contra as nossas ordens? Aí ele: e assim você salvará a sua vida. Aí aquele que, quando ele diz, ele estava aqui o soldado apontado para ele. Ele disse: eu desisto, eu não quero, eu quero a minha vida de volta. Irmãos, teve a revelação do soldado, isso está documentado, isso, com o testemunho desse soldado, do que ia matar. Ele teve uma visão naquela hora, que estava um anjo por trás dele com a coroa para colocar sobre a cabeça dele. Na hora que ele disse que não aceitaria mais Jesus, o soldado diz: pois eu tiro meu fuzil, eu quero ficar no lugar dele. Ele ficou no lugar dele. E o oficial ficou então assustado com aquela atitude. Que é isso, soldado? Não, eu quero tomar esse lugar dele. Você vai morto. Eu não tenho problema, mas eu quero ficar neste lugar. E aí veio o outro soldado, ele foi fuzilado. E essa história foi contada. Por quê? Porque ele testemunhou que havia uma coroa sobre a cabeça dele. Que nada possa te incentivar a perder esta coroa. Tem que perseverar. Ao vencedor, dar-lhe a coroa da vida, a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa, irmãos, que vai te dar direito a uma eternidade de bênçãos. O que adianta tu ter uma coroinha momentânea, de algumas felicidades, alguns entretenimentos, e depois a morte, depois tudo se acaba, e depois vem a destruição, não é? Então o que está dizendo aqui, que diante do trono de Deus, então diante do trono, eles estavam com essa coroa, e eles colocaram diante de Deus, diz aqui que eles colocaram diante de Deus as suas coroas, colocavam as suas coroas diante do trono, amém? Então que estas coroas possam ser colocadas diante de Deus, que possamos entender. Nós vamos dar uma parada por aqui, o texto não se esgota, mas que hoje fique esta mensagem muito clara. O tempo está acontecendo tantas coisas, muitas coisas estão acontecendo, coisas ruins, coisas desastrosas. Estamos num tempo final, em tempo de dores, mas o Senhor mostrou que no fundo estas coisas, após estas coisas, e aqui está falando do tempo final da própria igreja, que foi o capítulo 3, 2 e 3, após estas coisas, o Senhor mostrou que havia porta aberta sim. Então a pessoa fica: está difícil demais
está difícil demais resistir à tentação. Ah, mas esse negócio de santificação, de não poder fazer aquilo que a carne pede, irmão, é muito difícil mesmo, se não estiver em estado de espírito. Porque hoje as pessoas não estão entendendo o que é um estado de espírito. Estado de espírito não é verbalização, eu sou espiritual, não é isso. Estado de espírito é estado disposto a ter uma vida crucificada. Estado de espírito é um estado que você não compara com a moda. Você ouve a voz de Deus. Ele ouviu o quê? A porta aberta no céu e ele disse, sobe para cá, não desce para lá. O estado de espírito não é uma onda. O estado de espírito não é surfar. O estado de espírito não é acompanhar modelos. Mas sim, o estado de espírito é um estado de crucificação. Muitas vezes você vai passar por dores por viver nesse estado de espírito. Em alguns lugares a pessoa pode perder até a vida, mas mesmo assim, de uma forma geral, uma dor que temos que sentir é a dor de não satisfazer o desejo dessa carne, que é alma, que é efêmera, que ela foi contaminada pelo pecado. Ela bota desejos no coração e leva uma pessoa a ser compulsiva, leva uma pessoa a ser descontrolada, de ser desmedida e não saber botar limite nas coisas, porque ela não tem espírito atuando, não é? Perde a espiritualidade, fica somente com o mecanismo da religiosidade, mas perde a espiritualidade, não consegue mais fluir no Espírito Santo. Por quê? Porque ela não está fazendo mais o dever de casa, não está mais alimentando o seu espírito, é a correria para o trabalho, aí depois ele quer só pensar no entretenimento, mas não quer servir a obra, não quer evangelizar, não quer tirar tempo de oração, não quer ler a Bíblia. Como vai ter estado de espírito dessa forma? Como vai vencer uma tentação quando vier? Não tem força, não tem. Aí a resposta fica certa, no sentido da carne fica certa. Ah, é muito difícil ser cristão, é muito difícil fazer isso hoje. Não é hoje não, em qualquer tempo. José viveu, sabe, irmãos, 2000 anos antes de Jesus, e José foi santo. José pagou 13 anos de cadeia, mas para viver em santidade. Sabe quem estava perto dele? O pastor? Não. Estava o pai? Não. Estava a mãe? Também não. Estavam os irmãos? Não. Ele estava uma argola, uma corrente no pescoço, como escravo, em uma casa, sendo escravo, sendo que ele era neto de patriarca, herdeiro de patriarcado, e estava sendo preso dentro de uma casa, por exatamente maldade de seus irmãos, mas ele não amaldiçoou o seu Deus, porque ele sabia que aquilo não era Deus, ele sabia que aquilo ali não foi Deus que fez, foi aqueles homens maus, mas ele confiava no Deus que está sentado no trono. Ele confiava no Deus, porque aquele que sabe que Deus está no trono, na sua vida, que Deus está sentado no trono, você se submete ao trono de Deus, porque Deus sabe reverter as coisas na hora certa, do jeito dele, da forma dele, irmãos. Isso é um estado de espírito, é um estado de espírito. E aí nós conseguimos então usufruir do melhor de Deus. Se não tivermos a oportunidade de usufruir do melhor de Deus, que não é na terra. Quem pensa que o melhor de Deus é aqui na terra está se enganando, porque a terra está contaminada, a terra jaz no maligno. O príncipe deste mundo é Satanás, e este mundo jaz no maligno. Como é que o melhor de Deus para mim está aqui? Não pode, meu irmão. O melhor de Deus está no porvir. Alguns não entendem isso, e nem vão entender mesmo. Mas se você conseguir entender, quando chegar essa época, a pessoa entende. Vai entender. Porque o melhor de Deus, olha, irmãos, Deus está lá no seu trono, mas quando estava no paraíso com Adão e Eva, todos os dias ele estava com um casal. Interessante isso, né, gente? Vocês lembram disso? Todos os dias ele estava ali no paraíso com o casal. O trono de Deus não era tão distante, era todo dia, era diário, era um relacionamento de família. Ele estava ali todos os dias no encontro com aquele casal. Porque Adão tinha um horáriozinho de pagar ali o seu trabalhozinho, cuidando do jardim, regando, porque Deus disse, vai regar, cuida aí direitinho. E aí ele vinha no final do dia para fazer aquele momento prazeroso. Mas o homem pecou. Então a distância foi colocada, a separação.
Então Deus está no trono, a terra está doente, está enferma, está amaldiçoada. A igreja é a luz para tirar essas pessoas de maldição. Mas Deus ficou no trono distante. A terra está vivendo hoje, sabe, debaixo de um senhorio satânico. É corrupção, não é? Então o satanismo ele está no sistema político, sistema econômico, em todos os níveis, midiáticos. E assim, querido, nos relacionamentos, há tantas as formas que manifestam o inimigo, que a gente fica assim, meu Deus, que coisa terrível. Tem que parar para observar isso. É por isso que as coisas ficam dessa forma conflitosa, essas consequências, essas tragédias, porque o homem saiu do trono. O homem saiu do trono, do centro da vontade de Deus. O homem saiu desse projeto. O homem saiu do espírito para a carne. Mas a igreja é restaurada nisso em Jesus e nós podemos agora viver no espírito. Amém, irmãos? Então me achei em espírito imediatamente. E quero terminar essa palavra dizendo, se você não está no espírito hoje, se você está tendo uma vida por tua conta e risco, olha, isso não é bom. Você pode hoje renovar para ter uma vida no Espírito. Se você está tendo dificuldade de tomar uma decisão, né, para o reino de Deus, tome hoje. Você tem que renunciar a alguma coisa que está te oprimindo, alguma coisa que está sendo aí peso na tua vida, alguma coisa que está disfarçada de coisa boa na tua vida. Rompe logo com isso, porque o final dela diz que isso é caminho de morte. É caminho de morte. O final é morte, o final é tragédia. Não adianta aparência, não adianta título, não adianta, irmãos, outra coisa a não ser viver no Espírito, viver para o Senhor, viver com o Senhor, viver debaixo do Senhor, não somente ficar à mercê dessas coisas que estão por aí, o tempo e pensar só no seu futuro, no pessoal, como que se isso fosse futuro, e assim só cuidar da sua vida, como se você fosse dono da sua vida, que não tem nem direito de fabricar o teu ar, né? Como aquele empresário, né, lá, CEO daquele grande banco do Santander, não ia dizer nem o nome aqui, mas do grande banco internacional, né, mundial, imediatamente de helicóptero chegou coisa, montaram assim, questão, viu, Josi, rapidinho, montaram ali um hospital particular, porque o cara tinha dinheiro para tudo. Mas uma pessoa que não tem plano de saúde resistiu num tratamento aqui no Sul, aqui na América do Sul e na África, e resistiu mais tempo, e ele em poucos dias foi ceifado com todo o recurso, com todo o dinheiro que tinha. Sabe por quê? Porque não é o dinheiro que compra a bênção de Deus. O Senhor diz que a bênção do Senhor é o quê? Quem lembra? A bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores. Amém? Então, com a bênção de Deus, nós estamos seguros no trono de Deus. Vamos ficar de pé nesta hora, orar e agradecer ao Senhor. Eu quero desafiar você